Salve galera do canal Medo da Fera, o seu canal sobrenatural. Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Carlos e o relato de hoje se chama Quem Avisa Amigo É, o Lobisomem de Joanópolis. Esse relato foi enviado para mim pelo meu amigo Rafael do canal Oráculos do Sobrenatural e ele diz assim no relato: Boa noite, Carlos. Segue abaixo o relato que me contaram lá em Joanópolis. Esse relato foi contado por um comerciante da Cachoeira dos Pretos, localizada a poucos quilômetros da cidade de Joanópolis, que desde o ano de 1983 possui o título de Capital Nacional do Lobisomem. Ele conta um caso de aparição de lobisomem que aconteceu com seu cunhado por volta dos anos 70, quando foi pai pela primeira vez. Sua mulher estava grávida, já faltando poucos dias para dar à luz. Sr. Jair era um rapaz batalhador e trabalhava num rancho, cuidando de animais e de plantações nos arredores de Joanópolis. Também possuía uma carroça que utilizava para entregar verduras e frango no centro da cidade. Vivia feliz e contava a todos a alegria que sentia porque seria pai. A sua esposa estava prestes a conceber o seu primeiro filho. Gostava de conversar sobre o assunto na praça da cidade, em meio aos senhores de idade que ficam por lá jogando conversa fora. Certo dia, um caboclo chegou para ele e disse: Cuidado ao partilhar de sua alegria, pois a inveja é um sentimento perverso de quem se incomoda com a alegria dos outros. Sr. Jair ficou assombrado com as palavras do caboclo, pois pensou que alguém poderia rogar uma praga para que a mulher dele perdesse o filho. Mas logo depois julgou ser apenas sandices do velho e continuou pela cidade atendendo às mercearias e às bancas de verduras. No outro dia estava o Sr. Jair novamente pela cidade realizando as suas entregas. Foi quando um senhor que era conhecido na cidade por ser benzedeiro se aproximou de Sr. Jair e perguntou: O senhor tem filhos? Ele disse: Ainda não. Pois tome cuidado, respondeu o benzedeiro. Sr. Jair ficou tão espantado quanto incomodado com as palavras do velho e perguntou por que deveria tomar cuidado. O benzedeiro perguntou: Você acredita em lobisomem? Sr. Jair disse: Talvez sim, mas nunca vi um. O velho benzedeiro disse que são pessoas meio homem e meio bicho, se referindo ao lobisomem, que aparecem em noites de lua cheia e levam as crianças de colo ou recém-nascidas assim que nós trazemos elas para casa depois que elas nascem. Cuidado com quem escuta sua história, pois o lobisomem é um bicho de azar que aparece para nos tirar a paz e a alegria. Se você andou contando para alguém que iria ser pai, a essa hora algum infeliz deve ter escutado a sua história. No final daquele dia, o Sr. Jair chegou em casa e disse para sua esposa que ela não poderia ficar sozinha em casa, pois temia pelo bebê. Ao ser indagado pela mulher, não teve coragem de dizer o que o afligia. Como sua mulher já estava prestes a dar à luz, trouxe uma parteira da cidade para que dormisse 2 ou 3 noites em sua casa e também fizesse companhia para ela enquanto ele estava fora. No dia seguinte, sua mulher acordou sentindo contrações, mas depois de alguns instantes, passou as dores. Sr. Jair, preocupado, disse que iria fazer as entregas cedo, para não voltar tarde para casa, e saiu para o rancho vizinho, em seguida, para fazer as entregas como de costume. Contudo, ele sentia algo estranho naquele dia. Uma sensação ruim pairou sobre ele durante o caminho para a cidade. Por volta das 6 horas da noite, ele já estava de volta ao rancho do patrão, resolvendo os últimos afazeres antes de retornar para sua casa. Antes dele chegar, sua esposa já se encontrava deitada, sentindo fortes contrações. Chegou a hora de dar à luz. A parteira já aguardava os primeiros sinais do bebê, quando as duas escutaram uma forte batida na porta. A mulher perguntou: Meu bem, é você? Durante alguns instantes, ficou um silêncio. O trabalho de parto continuou e, de repente, outra pancada forte na porta foi ouvida. A parteira foi cuidadosamente até a porta
e escutou um fungado estranho, mais alto que um fungado de um cavalo, e em seguida um rosnado como de um leão. A parteira se espantou e começou a rezar. As duas se indalgaram sobre que diabrura era aquela do lado de fora da casa. Porém, continuaram o trabalho de parto. A coisa que estava lá fora começou a arranhar a porta. Como ela estava bem trancada, as duas resolveram ignorar aquilo, até que o bebê, enfim, deu os primeiros sinais e veio ao mundo. A pancada na porta continuou. As duas abraçaram a criança e continuaram a rezar. O choro da criança parecia enlouquecer o bicho lá fora, que batia e arranhava a porta. Sr. Jair sentiu que algo ruim estava acontecendo em casa. Montou no cavalo e galopou ligeiro para sua casa. Quando deixou o rancho do patrão, já estava tudo escuro, já era tarde da noite. Em poucos instantes, já estava perto de casa, e ao passar pela porteira, avistou uma estranha figura que parecia uma pessoa agachada. Ao se aproximar mais, percebeu que mais parecia um enorme animal de pelagem escura e cabeça de cachorro, que estava arranhando a porta, como se quisesse algo que estava lá dentro. O cavalo empacou assim que viu a criatura, e o rapaz teve que descer e correr até a porta de sua casa. Naquele momento, ele se lembrou das palavras do velho bezedeiro e percebeu que aquela figura tentando invadir a sua casa era um lobisomem e que estava esperando seu filho nascer para levá-lo. O Sr. Jair puxou seu facão e foi gritando em direção à criatura: "Vá de retro, filho de Bezebu!" O lobisomem viu que enfrentaria um homem enfurecido e armado, se afastou da porta e correu para trás da casa, desaparecendo no meio do matagal. Ao chegar em casa, Sr. Jair teve a maior alegria de sua vida ao ver o seu primeiro filho nos braços de sua esposa. Uma alegria de ser pai pela primeira vez, que quase foi destruída pela visita inesperada daquela aberração de um lobisomem. Assim, o lobisomem em Joanópolis é visto por alguns como uma mera assombração e por outros como um bicho de mau agouro que espalha desgraça por onde passa. Obrigado, Carlos, e boa noite.